Fala galera, professor Marcondes na área aqui, hoje trazendo uma dica um pouco mais avançada, uma dica que nós podemos dizer ali num básico 2, quase intermediário, mas é uma dúvida muito comum e que muita gente boa, às vezes, não consegue entender a diferença. E é quando é que eu posso utilizar o have you e quando é que eu utilizo o do you have. Perceberam a diferença? Have you or do you have? Aqui a diferença são os tempos verbais, galera. Nós temos dois tempos verbais distintos. Have you had a yellow car? Have you had a yellow car? Professor, nós colocamos o have, então, na frente do sujeito, antes do sujeito, para indicar que é uma pergunta, né? Igual a gente faz com o verbo to be, com os verbos modais, com os auxiliares. Como é então que o have aqui pode, sozinho, ir lá para frente do sujeito? Deem uma olhada mais de perto nessa frase e nós perceberemos o quê? Que existe um segundo verbo ali. Qual o segundo verbo? Por acaso é o verbo have também, conjugado no passado, né? Então aqui é o had. Então have you had, nós já sabemos aqui, porque tem dois verbos, que um deles é o auxiliar. O auxiliar, claro, é aquele que pode se movimentar, pessoal. É aquele que recebe o not na negativa e é aquele que vai antes do sujeito nas perguntas. Quando o verbo have, então, ele é o verbo auxiliar, nós já sabemos que nós estamos falando de um tempo perfeito. E para saber qual dos tempos perfeitos que nós temos, basta ver a conjugação do verbo auxiliar. Olha só, quando eu olho aqui o verbo have, eu vejo que ele está conjugado no presente. Have é verbo ter, normal. I have, you have, he, she, it, has. Né? Então nós estamos vendo aqui o verbo have conjugado no presente. Então nós temos o presente perfeito. Tranquilo, sabemos aqui que temos o presente perfeito. Primeira dica, tem que ter dois verbos. Segunda dica, se o verbo have puder se mexer, receber o not sozinho ou ir lá para antes do sujeito para fazer a pergunta, nós sabemos que é um tempo perfeito. Olhamos a conjugação do verbo have e sabemos se é o presente perfeito, passado perfeito. Tranquilos? Aqui então nós temos o present perfect. Present perfect, presente perfeito. Então aqui, have you had a yellow car? Lembram-se que no present perfect nós temos qual a ideia? A ideia de um período de tempo que chega até o presente, não é isso? Então quando eu pergunto isso, have you had a yellow car? Eu quero saber se você já teve um carro amarelo. Então, de todos os carros que você já teve, algum é amarelo? Então, em todo o período da tua vida, vindo até o momento de hoje, você já teve um carro amarelo? Ok? Essa é a ideia, então, do have you had a yellow car? Bom, professor, e quando é então que a gente vai usar o do you have? Vamos então ver essa frase aqui, olha. Do you have a yellow car? Do you have a yellow car? Opa, por que o have não foi lá para frente sozinho? Aqui ele é o verbo principal, ele não pode se mexer, ele vai precisar de ajuda, de um auxílio. E qual auxílio foi esse? É o verbo do, não é isso? Que é o nosso auxiliar no simple present. Aqui nós temos o presente simples, pessoal. Do you have? Você tem um carro amarelo? Eu não quero saber se você já teve num período de tempo anterior que vem até os dias de hoje, como no present perfect. Eu quero saber se agora você possui um carro amarelo. Nesse momento, você tem um carro amarelo? Entenderam a diferença? Então tá aí, pessoal, olha só. Have you a gente vai utilizar quando? Nos tempos perfeitos, quando o verbo have for auxiliar. Claro, para ser have assim, conjugado no presente, vai ter que ser o present perfect. E quando é que a gente usa o do you have? Quando nós temos o simple present normalmente. Então se eu falo I have a car, eu tenho um carro, vocês já sabem que para fazer pergunta com essa frase nós vamos precisar do auxiliar. Como, professor? Como que eu sei isso? Porque só tem um verbo, pessoal. Olha lá, o verbo have é o verbo principal. Você tem, eu tenho um carro. I have a car, eu tenho um carro. Se o verbo have é o verbo principal, ele não pode receber o not sozinho e nem pode ir para antes do sujeito fazer a pergunta. Nós vamos ter que usar o auxiliar do. Então, negativa, I don't have a car. I don't have a car. Eu não tenho um carro. Pergunta, do I have a car? Ou do you have a car? Eu tenho um carro? Ou você tem um carro? Tá legal? Precisamos do auxiliar. E agora, quando nós temos os dois verbos, olha só. You have had a yellow car. You have had a yellow car. Você já teve um carro amarelo. Você já teve um carro amarelo. You have had a yellow car. E aí, nesse caso, olha só, nós temos dois verbos. Por acaso, os dois são o verbo have. E juntos eles formam o tempo
present perfect, que vai precisar então do verbo have como auxiliar. Ele já está na frase, então eu posso movimentá-lo sem problema nenhum para fazer a pergunta Have you had a yellow car? Você já teve um carro amarelo? E se eu fosse fazer a negativa aqui, lembra-se como é que faz? Eu vou acrescentar o not diretamente após o auxiliar have. Então, I haven't had a yellow car. I have not had a yellow car. Eu nunca tive, eu não tive um carro amarelo. Tá legal, pessoal? Então, muito cuidado aí para utilizar o have e perceber qual é o tempo verbal que nós estamos utilizando. O have, ele é auxiliar? Ele pode se movimentar? Ou ele vai precisar lá pedir ajuda para o verbo do? Tá joia? Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Qualquer coisa aí, postem as dúvidas, eu terei o maior prazer em respondê-los, tá joia? Nos sigam lá nas redes sociais e se preparem aí para muitas dicas de inglês que nós estamos sempre trazendo para vocês. Um forte abraço a todos, vejo vocês no próximo vídeo. See you next time!